Muito bem, estamos de volta aqui com mais um Papo com RM. Hoje o assunto é muito interessante e eu quero a sua participação. Estão aqui comigo o Benito Fernandes, que é coordenador da Central de Transplantes. Seja muito bem-vindo, Benito. Olá, Ricardo. A satisfação é toda nossa, né? A gratidão também por você estar sempre ventilando esse assunto e nos convidando para falar sobre isso. Comigo aqui também está a Janaína de Almeida. Ela é coordenadora da Organização de Procura de Órgãos. Acertei? Acertou, é isso mesmo. Então, Ricardo, quero agradecer, a oportunidade por esse espaço em estar falando de um tema tão importante e pouco discutido, com toda a sociedade. E o mês de setembro é o mês dedicado à doação de órgãos, certo, Benito? Exatamente. O que é que estamos preparando, o que a Central está preparando para este mês de setembro? Existe uma cor, inclusive, para chamar a atenção das pessoas. Exatamente. Setembro verde em alusão à esperança, né? Então a gente precisa levar esperança para os mais de 46 mil brasileiros que aguardam por uma doação de órgãos. O transplante ele é uma modalidade que depende do doador. Infelizmente, nós não fabricamos órgãos. Então, você pode ter a melhor estrutura, mas se você não tiver o doador, você não consegue salvar vidas, você não consegue transplantar. Nós sabemos que a morte é um evento certo que vai nos acontecer e com a nossa morte o corpo vai perecer, né? Então você pode, através deste momento tão difícil para a família, estar salvando outras pessoas. Então, Setembro Verde é um mês dedicado à doação de órgãos. Você também que está nos acompanhando agora, neste momento, ao vivo pelas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, seja muito bem-vindo. Aproveite se tiver alguma pergunta a fazer sobre doação de órgãos, se você tem algum questionamento, alguma dúvida. Por exemplo, eu vou ainda conversando aqui com o Benito, perguntar, as pessoas, elas sentem medo de doar, por quê? Ainda há um grande tabu em relação à morte, né? Então nós temos um medo muito grande de falar sobre a nossa morte, apesar de, como eu já disse, ser um evento certo na nossa vida. A morte é uma etapa da nossa vida. Então as pessoas, por desconhecerem o processo, né, por falta de conhecimento, terminam não sendo favoráveis à doação de órgãos. Até porque, assim, a gente tem um simbolismo muito grande em relação ao coração. Então, o coração é o amor, o coração está batendo, está vivo. E, no caso da morte encefálica, o paciente ele está no ambiente onde tem um suporte avançado de vida, então ele está conectado a um respirador. Esse respirador está empurrando o ar para o pulmão e ainda fazendo com que esse coração continue batendo. Mas a gente sabe que a gente pode viver sem uma perna, sem um braço, sem as duas pernas, sem os dois braços, sem um rim fazendo hemodiálise, mas a gente não vive sem a cabeça, né? Então, no caso da morte encefálica, todo o conteúdo da cabeça ele já foi perdido, né? É diferente do coma, onde as células encefálicas elas rebaixaram a atividade, mas elas continuam vivas, então o sangue continua circulando e essa pessoa não está morta. Na morte encefálica, não. Por algum motivo, então, o paciente que toma uma pancada violenta na cabeça, ocorre um edema, um inchaço, né, nessa estrutura de dentro da cabeça e o espaço da cabeça ele é fixo. Então, quando a pressão intracraniana ela aumenta mais do que a pressão sanguínea, o sangue não chega nessas células e essas células morrem. E são nessas condições que a pessoa pode estar doando órgãos. Quais tipos de doação de órgãos, assim, órgãos eu posso falar de maneira genérica, geral, né? Temos aqui no estado de Sergipe? Pronto. No estado de Sergipe, exemplo do Brasil, né, nós podemos captar todos os órgãos que tenham disponibilidade. Porque existe uma central nacional, que fica em Brasília, que é responsável em redistribuir os órgãos que não são utilizados no estado. Então, no momento, nós ainda não estamos fazendo transplante de órgãos sólidos, mas todos os órgãos captados aqui, eles são transplantados. E quais são os órgãos que podem ser captados então, aqui? Coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim, né? Agora, você disse que, no meu imaginário que eu imagino da população, que é só possível fazer qualquer tipo de transplante ou de doação
Se tiver morte cerebral. Quer dizer, se a pessoa morrer de um ataque cardíaco, não pode. Doar órgãos, infelizmente, não. Ele pode doar tecido. Então, a gente pode captar a córnea, né, que é esse tecido, essa pele transparente, por onde a gente enxerga a cor do olho, até 6 horas depois da parada cardiorrespiratória. Agora, para isso, é preciso que familiar até 2º grau, cônjuge ou familiar até 2º grau, autorize essa doação. Por isso que no Brasil é importante que a gente converse com os nossos familiares, porque eles que serão a nossa voz quando nós já não tivermos ela. Tá bom, volto já para falar com você sobre doação de órgãos e também de tecido, mas eu quero falar um pouquinho agora com Janaína de Almeida. Você está acompanhando a gente ao vivo aí pelo Instagram e Facebook. Tem alguma dúvida, algum questionamento com relação à doação de órgãos? Tem, Lucas? Tem. A Carla Santana, ela tá falando aqui que queria muito ser doadora de medula óssea, mas ela não sabe como proceder. Tem informação sobre isso? Tem sim. O doador voluntário de medula óssea, ele precisa se dirigir ao hemocentro, então no nosso caso aqui no Hemose, e fazer a inscrição no REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Hoje, as inscrições, né, para os doadores é de 18 anos até 35 anos. Então, quer dizer, eu chego ali no Hemose e digo, eu quero fazer doação de medula óssea. Isso. A pessoa lá já vai saber explicar. Como primeiro a gente faz a inscrição, né, nesse cadastro, porque no caso de medula óssea, você precisa de uma compatibilidade de 100%, né? E aí, entre os não parentes, para cada 100 mil inscritos, você encontra uma pessoa compatível. E é importante, né, que todo mundo tenha essa consciência de se inscrever no REDOME lá no Hemose. Aí esse REDOME é o nome? Isso. Ele REDOME. Que vai ficar verificando se o doador vai ter uma pessoa compatível 100% para receber. Na verdade, existem 2 sistemas, né? Então, existe o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, que fica lá no Rio de Janeiro, e temos o REDOME, que é o registro dos doadores, e o REREME, que é o registro dos receptores. Então, é feita a tipagem HLA de todos eles, dos receptores e dos doadores, e é feito o cruzamento das informações. Então, aquelas pessoas que têm um HLA compatível, ou seja, que são iguais, são idênticos, eles são chamados para fazer outros exames e ver se há condições de ser realmente doador. E essa doação é para o Brasil todo, né? Você faz aqui a sua inscrição e pode doar. Hoje a gente pode dizer como o Brasil ele tem acordos internacionais, do mesmo jeito que a gente recebe medula de outros países, a gente também pode estar disponibilizando medulas de brasileiro para outros países. Então, eu sou inscrito no REDOME, infelizmente a idade... Já não sou mais, né, compatível. Um candidato, né, para doar medula, mas se você, óbvio, a prioridade são os pacientes que estão inscritos no Brasil. Mas se em outro país não houver nenhum doador compatível com aquela pessoa e esse doador foi encontrado aqui no Brasil, essa pessoa também é chamada e pode doar para outros irmãos, né? Exatamente. De outros países. Além de ser um ato de solidariedade, é um ato de compaixão, de amor mesmo, quando a gente fala de doação. A medula, ela, em 90 dias, ela já está íntegra, né? A doação de medula ela pode se dar de 2 formas. Então, a pessoa pode tomar uma medicação durante 5 dias. Essa medicação ela estimula a produção de células progenitoras. Então, a medula está dentro dos ossos. Como a produção dessas células elas aumentam, migram para a circulação periférica e a gente pode coletar essas células no 5º dia através de aférese. Ou a pessoa pode ir no hospital, no centro cirúrgico, né, se for compatível. É feita uma coleta, né? Dói? Não, toma anestesia. Tá certo. Né? E aí você aspira, né, uma quantidade dessa medula, que é o tutano do boi, né? É aquela parte escurinha do osso da galinha, da coxa da galinha. Aquilo ali é a medula que todo mamífero tem. Então, ela pode ser transfundida, pode ser transplantada para pacientes que têm leucemia, aplasia de medula e outras doenças que não conseguem um tratamento para essas doenças, então a opção realmente é o transplante. Daqui a pouco eu quero falar sobre, rapidamente, fabricação de órgãos. Você disse que a gente não tem fábrica de órgãos, né? Só mesmo doando. Mas século XXI, com toda a tecnologia, a gente ainda não conseguiu fazer isso, mas você responde já. Deixa eu conversar com Janaína de Almeida, que é coordenadora da Organização de Procura de Órgãos. Como é que
é o procedimento dessa organização? Como é a sigla? OPO? Isso. Né? É. Como é o procedimento da OPO? Então, a OPO, né, ela faz a busca tanto interna, que seja no USE, quanto externa, que são os hospitais da localidade, seja Aracaju ou na região de Sergipe, né? E quando é identificado um paciente em Glasgow 3, a OPO faz esse acompanhamento. O que é Glaukos 3? Glasgow 3. É quando o paciente não responde mais a nenhum estímulo. E aí são feitos exames para fechar esse protocolo e chegar à conclusão se ele está em diagnóstico de morte cefálica ou não. Que é quando vai ter a oportunidade de avaliar se ele é um possível doador. Certo. Todo paciente que passa por esse estágio aí, vocês agem? Tem a participação de vocês aqui? Isso, a OPO todo faz... em qual paciente? Isso, seja independente de qual unidade, a OPO deve ser notificada. Certo. É obrigatória essa notificação das unidades, informando que tem esse paciente. A gente faz esse acompanhamento dos exames, orientando, acompanhando até a conclusão. Concluindo esse protocolo, se for viável para doação, a equipe da OPO faz a entrevista com a família e oferece a ele a oportunidade de doar ou não os órgãos do seu ente querido. Eu sei que no último ano, por causa da pandemia, eu acho que deu uma diminuída, Isso. né? Ninguém se atreveu, nem vocês a buscar, nem as famílias a doarem. Mas como é esse processo quando está com a família? Como é essa aproximação? É tranquila ou existe algum tipo de barreira? Então, na verdade, porque é um momento de muita dor, né? Para todos os familiares. E existe um treinamento, a equipe da OPO é treinada para isso, para fazer esse acolhimento. Na verdade, você tem que acolher, explicar e fazer com que a família entenda. Porque, como o Benito disse, a questão do coração, então eles visam muito que o coração está batendo, então acha que está vivo. Então a gente explica até que a família consiga entender. Quanto tempo uma todo pessoa esse com morte processo. cerebral pode ficar com o coração batendo? Isso depende muito da condição física do paciente, da manutenção do potencial doador, da idade, né? Então são vários aspectos que são avaliados e quanto mais tempo essa pessoa fica nessa condição, pior é a qualidade desses órgãos, porque o nosso grande comandante é o nosso encéfalo. E à medida que a gente perdeu esse comandante, a equipe médica entra com algumas medicações no sentido de manter o funcionamento desses outros órgãos. Mas a gente sabe que não é... Que é através das máquinas, né? Das máquinas, medicações, né? Então, assim, quanto mais tempo essa pessoa fica nessa condição, pior é a qualidade desses órgãos. Aí, nesse acolhimento com a família, Janaína, qual tem sido a receptividade, né? Vamos supor, de 10 casos, entre quantos são positivos ou negativos? Então, atualmente, né, pela última pesquisa feita, Sergipe tem 88% de negativa familiar. Então tá altíssimo. Altíssimo, Assim, eles recebem, escutam o que a gente tem a dizer, mas no final do processo a resposta é não. Mas por que ainda aqui temos esse tipo de negatividade? A gente acredita muito que seja a falta do conhecimento, né? Então as pessoas... Informação. Por medo, exatamente. Por medo, por desconhecer o processo de doação-transplante, por nunca ter ouvido falar nessa condição de morte encefálica. Isso. Então, as famílias terminam negando a doação. Qual a desculpa? O que eles A alegam? maioria das vezes é porque quer o corpo íntegro ou porque a religião não permite. E nós sabemos que no Brasil, nós não temos nenhuma religião que proíba a doação de órgãos. Até porque quando você fala de religião... Você fala de um Deus, seja ele Cristo, seja ele Buda, seja ele Alá, seja ele, né, Oxalá. Então, todos eles, o que eles pregam é o amor. Né? E a doação de órgãos, ela é um ato, assim, para mim, de maior benevolência, porque no momento de dor, no momento de perda, porque só quem sabe o que é perder um ente querido, e nesse momento você se lembrar da dor de outras pessoas, isso tem um significado muito grande, né, para a sociedade, porque o transplante ele começa com uma pessoa da sociedade, que é o doador, e vai beneficiar outras pessoas da sociedade. E é isso que a gente chama a atenção das pessoas. Qualquer pessoa pode precisar de um transplante. Não é uma doença muito complicada, porque as pessoas acham que nunca vai acontecer, né, com a gente, e pode acontecer com qualquer um.
A maioria dos pacientes hoje que fazem hemodiálise são pacientes que têm hipertensão arterial severa, diabetes mellitus descompensado, que evoluíram para a perda da função renal, né? E a gente sabe que nós temos um percentual altíssimo de pessoas hipertensas e diabéticas no Brasil. Muito. Agora, só para a gente concluir com Janaína, antes, você que está acompanhando a gente pelo Instagram e pelo Facebook, continue mandando seu questionamento. Tem mais pergunta, Lucas e Drica aqui? Pois não. O Moá Sabino, ele está perguntando como fazer doações de plaquetas. É possível ser um doador ainda em vida? É possível. O doador de sangue, de um modo geral, né, ele beneficia várias pessoas, porque o sangue ele é processado, ele é tratado e ele dá vários outros produtos, né? Então, uma doação de sangue ela pode beneficiar um número significativo de pessoas, inclusive através da doação de plaquetas, de hemácias, né? Isso. Quando você tem os 20%, né, menos de 20% que aceita, de familiares que aceitam a doação, qual o restante do processo? Então, a família aceitando, né? A gente forma com a sequência dos eventos, que no caso a gente está até 24 horas para devolver o corpo à família, e aí é onde entra a comunicação com a central de transplantes para a oferta dos órgãos, agenda essa captação. É a mesma equipe médica que acompanhou ele que faz essa... Não, existe uma equipe, né? O Benito pode falar melhor, que é da central de transplantes. Isso, nós temos uma equipe de captação de órgãos aqui no estado. Isso. Então, alguns órgãos, como o coração, como o pulmão, geralmente as equipes transplantadoras, elas preferem vir captar, né? Mas há outros órgãos, como o fígado, como o rim, como o pâncreas, as equipes hoje eles já aceitam que outras equipes captem e outra transplante. Então, isso tem facilitado muito, né? Eu só queria chamar a atenção quando Janaína fala... A gente precisa de 24 horas depois que a família autoriza a doação para que a gente faça realmente, primeiro, uma triagem sorológica, que a gente não pode transmitir nenhuma doença para o receptor, né? Então a gente precisa saber se aquele paciente não tem nenhuma doença infecto-contagiosa. Depois a gente precisa saber se aqueles órgãos eles estão funcionando adequadamente para serem transplantados. Depois a gente precisa já selecionar o receptor, porque o coração e o pulmão só são 4 horas. Então, enquanto a gente está captando o órgão do doador, o receptor ele já está sendo também preparado em centro cirúrgico para receber aquele órgão. Então, é todo um sincronismo que precisa ter, toda uma agilidade que precisa ter. E Sergipe tem isso, né? À disposição da sociedade, do mesmo jeito que é feito aqui em Sergipe, é feito em outros estados. Óbvio que alguns estados conseguem reduzir esse tempo, porque à medida que você começa a transplantar no seu estado, você consegue agilizar isso. E é esse o nosso sonho, né? E é isso que a gente anda querendo, porque a maioria dos pacientes que precisam de transplante renal, por exemplo, que é uma modalidade onde você tem um maior número de pessoas, para você ter uma ideia, no Brasil nós temos mais de 46 mil pessoas e mais de 25 mil é só para rim. Nossa! Né? Então, a quantidade de pacientes hoje com problema renal é muito grande. E agora, nessa pandemia, também parece que houve um aumento, né? Isso, porque, assim, infelizmente, nós, com a modernidade, né, começamos a adquirir hábitos não saudáveis. Então, a gente come muito fast food, muita comida industrializada, a gente usa remédios, principalmente anti-inflamatórios, de forma abusiva, não prescrita por profissional, né? E não tem atividade física, né? E isso tem favorecido ao aumento de pessoas com problema renal, né? Para o mês de setembro, quais são as atividades que nós teremos? Pronto, nós já começamos no dia 1º, né? O Hospital de Urgência de Sergipe é o hospital onde a gente tem um maior número de potencial doador, por ser um hospital que atende pacientes neurocríticos, né? Então, até um agradecimento ao Dr. Walter, que tem assim, nos apoiado muito, né? A secretária Messia também, pelo apoio, no sentido de favorecer e fomentar a profissionalização, a formação do profissional de saúde, a conscientização do papel dele nesse processo, porque, como Janaína disse, o acolhimento da família é imprescindível.
A lei ela estabelece que a família tem de ser informada que vai se investigar a morte encefálica. Isso já é para a família ir se preparando, né? Para aquele prognóstico que é um prognóstico que ninguém gostaria de dar. Antes de tinha na receber. identidade algum assessor doador. Hoje isso não, a lei não é... 9434 de 97, ela trouxe essa novidade que era a doação presumida, né? Infelizmente não pegou, como falam, né? Não deu certo. E hoje, cônjuge ou parentes até segundo grau é que autoriza a doação. Então não tem validade a princípio, né, nesse momento, ter em documento que é doador ou não doador. Nós teremos no dia 18, né, um ato ecumênico lá no Parque da Sementeira, pelos doadores de órgãos. Nós teremos um passeio ciclístico pela vida no dia 25 de setembro, lá na Orla da Atalaia, saindo ali do Oceanário. É um sábado, né, de manhã cedo. Então a gente aproveita e faz o convite para que todos compareçam, participem. É importante a gente ter essa união, porque se todo o segmento da sociedade ele não participar, a gente não vai conseguir melhorar os transplantes em Sergipe. E se você encontrar nesse período de setembro, algum prédio público, alguma praça, alguma ponte iluminada de verde, então você já sabe, para lembrar, estaremos no Setembro Verde, né? Que é o período de campanha de estímulo, de conscientização, de informação sobre doação de órgãos. Que, na verdade, a gente está doando vida, né? A gente está fazendo com que a vida se propague. Isso. E não temos, assim, não existe nada que impeça. O Benito que acabou de falar aqui, que nem religião, nem lei, pelo contrário, você só está estimulando o amor. Benito, tem mais alguma coisa, Janaína, para a gente falar sobre a campanha do mês de setembro ou sobre alguma coisa de doação de órgão, algum contato? Tem muita gente ao vivo aí que as pessoas queiram ter mais informações sobre a Central de Transplantes a gente realiza, né, durante todo o ano atividades educativas. A gente tem um projeto Educar para Doar nas escolas, nas empresas. O projeto é Dando que se recebe, junto com os profissionais de saúde. Então, as pessoas interessadas ligam para o 3198-4242, 3198-4242, seguem lá o Instagram, Transplante Sergipe, né? E a gente aceita sugestões, a gente aceita críticas. A nossa ideia é que a gente possa atender o sergipano aqui mesmo no nosso estado, para que a gente consiga minimizar, né, os transtornos que a doença já traz em si. Então, hoje o paciente ele é obrigado a sair do estado para fazer um transplante, ficar longe dos amigos, longe dos familiares. E isso também tem uma repercussão negativa, né, na recuperação dele. E a gente espera e conta, né, com o apoio de todo o segmento também, né, dos políticos, dos empresários, no sentido da gente conseguir conscientizar as pessoas. O que a gente quer é passar a informação para que as pessoas, sabendo do processo, sabendo da segurança do processo, elas optem pela doação. Perfeito. Muito obrigado, Benito. Muito obrigado, Janaína, pela participação de vocês. O número da Central de Transplantes para mais informação é 3198-4242. E se engaje nesse movimento, nessa campanha. É o ano todo, mas no mês de setembro para esse 30 dias, para divulgar mais ainda, para informar mais ainda e para se vestir de verde, né? É o Setembro Verde da doação de órgãos, certo? É isso aí. Tá bom, obrigado. Nossa gratidão, viu? Eu que agradeço. E você, muito obrigado e continue com a gente sempre aqui no nosso Papo com RM, em todas as plataformas de redes sociais, na internet, em áudio e em vídeo. Até a próxima.